Certo. Se não tiver, se for uma criança que tem dificuldade para comer, mas não tem necessariamente Um déficit cognitivo. não afeta a saúde, né? Aquela criança que às vezes tá com peso ok, às vezes tá até com obesidade, aquela criança que vai nas festinhas, come, seleciona ali, né, o alimento, né, mas consegue comer, consegue interagir. Então, é uma criança que às vezes só tem uma preferência alimentar muito forte. E isso, às vezes, as famílias confundem, pensando muito no que é que eu gostaria que meu filho comesse. Verdade. E aí, quando a gente vai avaliar essas crianças, sempre começa avaliando os pais, né? Ah, meu filho não come fruta, legume e verdura. Na sua casa tem fruta, legume e verdura? Você come fruta, legume e verdura? Não. Então, como é que eu vou querer que meu filho coma fruta, legume e verdura? Né? Crianças que têm dificuldades alimentares, elas têm acesso a esse alimento. Tem pessoas na sua casa que comem esses alimentos, mas eles não conseguem por algum motivo. A dificuldade alimentar, ela não é uma causa, ela é consequência de alguma coisa que não está funcionando bem no corpo dessa criança. Seja na sua mente ou seja no seu corpo. Né? Se for uma criança que tem refluxo muito grande, se for uma criança que tem gastrite ou alguma alergia, alguma intolerância, ela é uma criança que vai ter maior probabilidade de ter dificuldade alimentar. Vai ser uma criança que não tem o TARI, porque o TARI envolve alteração da funcionalidade neuropsicológica, né? Vai ser uma criança que pode ter esse transtorno pediátrico da infância. Entendi. Alimentar da infância. Que interessante, né? E é só crianças... Outra pergunta, né? Que é só crianças com autismo que desenvolvem esses transtornos alimentares ou não? Não. A dificuldade alimentar, ela está presente em todas as crianças, típicas ou neurotípicas. A criança neurotípica, ela tem maior chance de ter esses transtornos, essas dificuldades alimentares. Por quê? Eu vou ter questões sensoriais que interferem, questões comportamentais que interferem e questões cognitivas. Né? Então, ela vai ter a maior probabilidade de ter isso, seja porque ela não consegue interagir com aquela textura daquele alimento, né? As características organolépticas em geral. Então, o alimento... Comer é um ato sensorial. Então, o alimento, ele tem cor, ele tem cheiro, ele tem sabor, ele faz barulho, né? A gente precisa perceber o alimento dentro da nossa boca, precisa perceber quando nosso estômago está cheio ou não para comer ou parar de comer. Então, tudo isso é muito de percepção sensorial, de como meus olhos veem, de como minha cabeça processa aquela imagem que eu vi, de como eu consigo lidar com aquilo. Então, às vezes, para uma criança neurotípica, o cheiro daquele alimento pode ser muito forte e ela não consegue suportar aquilo. Ou então, o sabor daquele alimento pode ser muito fraco. Então, eu vou precisar de estratégias para colocar mais condimentação naquele alimento para que a criança se atraia, né? Como a gente estava falando antes. No TARI, a criança ela não tem nenhum interesse por aquele alimento. Ela vê a comida e tanto faz, tanto fez para mim. Aquilo não é atrativo para mim. Né? Ou às vezes é até aversivo de olhar aquilo, uma criança que tem histórico de engasgo. Então, olhar aquilo e ter medo de trauma daquele alimento. Então, quando a gente fala em trauma, isso entra em todos os espectros, né? Uma pessoa que é típica. Agora, você falando em trauma, eu também me lembrei. As crianças que são fissuradas, né? Mudando assim totalmente o nosso assunto, mas as crianças fissuradas, eles têm uma aversão mesmo ao toque, né? A qualquer coisa que chegue perto, tem alguns que não conseguem mesmo, né? Que utilizam sonda, né? De longa permanência, mas que não conseguem, né? A gente não consegue fazer os estímulos gustativos com essa criança, é uma criança bem difícil, porque não consegue mesmo, a gente não consegue tocar, nem ele consegue levar o alimento à boca. Sim, né? Tem uma alteração anatômica, né, na fissura, que pode também, talvez, gerar essa alteração funcional, nesse sentido de a quantidade de nervos que eu tenho ali no meu palato, né? Porque quando a gente fala de sabor, a gente não sente o sabor só na língua. A gente sempre sabe numa bochecha, a gente sempre sabe no palato. E o alimento tá ali dentro da boca, o processo, né, de mastigação, pulverização, tudo, essas etapas aí da mastigação, eu vou movimentar aquele alimento todo dentro da minha boca, né? Quando a gente fala bebês,
O bebê, quando começa a introdução alimentar, ele não tem dente. Então, como é que ele faz? Um alimento macio ali, ele vai amassar, né, com os dentes e vai amassar com a língua no céu da boca. No céu da boca, verdade. Se for a criança que tem a fissura palatina e às vezes começou a introdução alimentar de forma inadequada, pode ter passado esse alimento para outras vias, né? E aí também gerar o trauma. O trauma, verdade. Né? Com certeza. Uma criança que já se engasgou, uma criança que já aspirou, que teve pneumonia por causa do alimento. Do alimento. Né? Eu tinha um paciente que a mãe dele me procurou depois que ele teve um engasgo, que ele ficou, acho que uns 5 segundos, assim, um pouco mais engasgado, e aquilo causou um trauma nessa criança a ponto dele não querer mais comer. Nada, só bebia líquido. E a gente sabe que o líquido ele tem mais chance de engasgo, né? Mas na cabeça daquela criança que criou aquele registro de que se eu comer alguma coisa sólida, eu vou me engasgar. Olá, você acabou de conferir mais um corte do canal da PhysioRunner Brasil. Peço para você se inscrever nesse canal de cortes e também no nosso canal de podcasts. O link vai estar aqui na descrição, caso você queira conhecer esse vídeo que você acabou de ver por completo. Então lembre-se de se inscrever e ativar o sininho. Eu te espero por lá.